Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu continuo a falar sobre o modernismo brasileiro na prosa, a segunda fase, que é conhecida também como romance de 30. Já há um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre os aspectos gerais desse momento do modernismo brasileiro e em que eu falo também a respeito da obra O 15, de Raquel de Queiroz. Hoje eu vou falar a respeito da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. A obra Vidas Secas tem início com o capítulo Mudança, em que as personagens são descritas como seres castigados pela seca, pela fome, pela miséria. Percebemos na segunda linha desse capítulo que o adjetivo infelizes passou por um processo de substantivação, justamente para nos dar essa ideia de que tanto Fabiano quanto a sua família vivem uma situação de extrema pobreza, vivem uma situação de precariedade. Na segunda linha, o narrador nos diz que os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Percebemos ainda desde o primeiro capítulo que a comunicação entre os membros dessa família de retirantes também se dá de forma precária. Percebemos que essa comunicação se dá mais pela gestualidade do que pela palavra. Em um momento desse primeiro capítulo, Fabiano, irritado com o filho que havia desistido da caminhada, Sinha Vitória avisa que eles estão perto, mas ela não avisa através da palavra. O narrador nos diz que ela estira os beiços e emite sons guturais. Então, os personagens na obra Vidas Secas são animalizados. Em toda a obra se dá esse processo de zoomorfização dos personagens. Fabiano é comparado ao macaco, é comparado a um tatu, é comparado até mesmo a um novilho que vive preso a um morão. Então, a obra Vidas Secas nos mostra que o principal problema não é a seca, mas sim a forma como esses personagens vivem, a forma de exclusão, a forma de opressão. Então, o problema de Vidas Secas é que nós temos personagens que vivem em situação de miséria e de exploração. Há na obra Vidas Secas também um certo fatalismo. Percebemos que a obra começa com o capítulo Mudança e termina com o capítulo Fuga. Isso nos mostra a situação de nomadismo em que se encontram essas pessoas. É como se não houvesse nenhuma perspectiva de uma vida melhor para elas. Fabiano, no capítulo intitulado Fabiano, ele lembra dos seus antepassados e ele lembra que todos foram vaqueiros como ele. E ele pensa nos filhos e ele pensa também que os filhos serão vaqueiros iguais a ele. Então não há uma perspectiva de uma vida melhor. Embora Fabiano, algumas vezes, em seus momentos de reflexões, ele chegue até mesmo a ter um fio de esperança. E logo essa esperança se desfaz pelo pessimismo. Tem um momento em que ele diz, no primeiro capítulo ainda, ele diz assim: as cores da saúde voltariam à cara triste de Sinha Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores, a caatinga ficaria verde. E tem outros momentos em que ele pensa nos filhos mais felizes, mais robustos, como ele diz, mas em outros momentos da obra ele percebe que a forma como eles vivem, a forma de exploração, faz com que ele não acredite mais, ele não tenha mais esperanças. Então, Fabiano é conduzido mais pelo pessimismo do que pela esperança. E nós percebemos isso através do fluxo de consciência que há aqui na obra. O narrador dessa obra é o narrador em terceira pessoa e é um narrador onisciente. Então, como a palavra se dá
de forma bem precária, o vocabulário dessa família é muito escasso, é um vocabulário seco. Tudo que o leitor sabe da família de Fabiano e de Fabiano é através tanto do fluxo de consciência como através do narrador. O discurso que predomina na obra Vidas Secas é o discurso indireto livre. Então, Fabiano passa por várias situações de exploração. Há um capítulo bem significativo nessa obra, que é o capítulo Cadeia, né, que Fabiano, uma vez que ele vai à cidade, ele encontra o soldado amarelo, que o convida para um jogo, e depois ele desiste do jogo, e isso causa uma irritação no soldado amarelo, que chega a prender Fabiano. E é um momento bem triste da obra, porque nós percebemos como a dificuldade de comunicar-se faz com que Fabiano ele seja preso, ele seja maltratado. Fabiano leva uma surra na cadeia, e é muito triste porque nós percebemos que Fabiano ele sente que ele foi injustiçado, e ele sente que ele também não é capaz de se defender, porque ele sabe da sua dificuldade de organizar seus pensamentos, de colocar seus pensamentos em palavras e fazer isso de forma coerente. Ele não consegue. Nesse momento, ele pensa em seu Tomás da Bolandeira, que é um personagem que, embora não esteja fisicamente na obra, aparece tanto no pensamento de Fabiano quanto de Sinhá Vitória, sua esposa. Seu Tomás da Bolandeira, nesse momento, se faz presente no pensamento de Fabiano, e ele diz: seu Tomás da Bolandeira conseguia, ele pensa na verdade, seu Tomás da Bolandeira conseguia se explicar porque era um homem aprendido. Ele sempre pensava em seu Tomás como um homem sábio, que sabia falar, sabia organizar as suas palavras, e ele não sabia, e isso fragilizava diante daqueles que o oprimiam, tanto do soldado amarelo como do seu patrão, que o explorava, que o enganava na hora de fazer as contas. Ele sabia que as contas estavam erradas, ele sabia porque Sinhá Vitória, como ele diz, que Sinhá Vitória, que era uma mulher que tinha miolo, quer dizer, ela sabe mais, ela já havia alertado Fabiano. Mas Fabiano, ele não tinha como se defender, tanto porque ele não sabia organizar seus pensamentos, como também ele não tinha para onde ir com a sua família. Então ele se submetia àquela condição de opressão, de exploração. Em um momento da narrativa, Fabiano volta a encontrar o soldado amarelo, e agora o soldado amarelo aparece perdido no meio do mato, um local que era conhecido por Fabiano. E ele sente muita raiva, ele pensa em se vingar. E nós sabemos todos os conflitos que Fabiano vive naquele momento, através desse fluxo de consciência. E ele, na última hora, ele decide ensinar o caminho de volta. Isso nos mostra a grandeza da alma de Fabiano, comparado ao soldado amarelo, que representa o Estado, que representa a força, representa o poder. Sinhá Vitória, quando ela pensa em seu Tomás da Bolandeira, ela pensa também na cama de couro. Essa cama de couro representa o desejo de se fixar em algum lugar, de deixar a sua condição de nômade. Sinhá Vitória, ela pensa em deixar de fugir com a sua família, de ter um local onde ela possa sobreviver. Então, em vários momentos, ela fica pensando nessa cama de couro, o tempo inteiro, na obra inteira. Ela lamenta por não ter essa cama de couro. Em um momento em que ela pensa na cama de couro e Fabiano está dormindo, ela está tão revoltada, e a cachorra-baleia, que é um personagem adorável nessa obra, ela chega querendo mostrar a sua alegria. Ela observa as estrelas e quer mostrar essa alegria para Sinhá Vitória. Ela está toda feliz e ela vem fazer um carinho, e Sinhá Vitória dá um pontapé na cachorra-baleia, né? E a cachorra-baleia fica triste, aí diz que ela ficou com seus sentimentos, né, abalados, e ela passa a ter sentimentos revolucionários. Aí nós percebemos como a cachorra-baleia é humanizada na obra, enquanto os seres humanos são animalizados, enquanto que Baleia é humanizada. Em vários momentos, Baleia pensa, ela se preocupa com a família de Fabiano,
Quando eles chegam na fazenda abandonada, ela sai correndo e ela consegue um preá e ela está muito cansada também, com muita fome, mas ela não come o preá, ela pensa na família e ela traz e ela fica esperando que eles, depois de comer aquele animal, coloquem os ossos para ela. Então a cachorra-baleia é um personagem muito importante nessa obra. Então a obra Vidas Secas, além de Sim a Vitória, além de Fabiano, da cachorra-baleia, que é essa cachorrinha que tem um certo lirismo em seus pensamentos, ela pensa, né? Ela é humanizada, como eu falei. Além desses personagens, temos os dois filhos do casal, que não tem nomes na obra, eles são apenas menino mais velho, menino mais novo. Tanto o menino mais velho quanto o menino mais novo também vivem seus conflitos. O menino mais novo deseja ser igual ao pai, ele quer ser vaqueiro como o pai, e ele tenta até isso, ele tenta já treinar para ser igual ao pai. Em um momento da narrativa ele não consegue isso, ele fica triste, ele se machuca, ele chora, fica revoltado. Então isso já sugere que esse menino espelha-se no pai e que ele também será apenas um vaqueiro como o pai. E o menino mais velho sente a necessidade de ter o domínio das palavras. Ele se encanta com as palavras e ele tenta até reproduzi-las. Tem um momento que ele ouve a palavra inferno e que ele acha uma palavra tão bonita em que ele deseja saber o que significa. Ele se encanta tanto com as palavras que quando eles vão a uma festa de Natal, uma das vezes que eles saem para ir até a cidade, ele vê tantas coisas e tanto ele quanto o irmão, eles ficam impressionados como que as pessoas conseguem guardar o nome de todas as coisas. Então cada personagem, até mesmo o animal, a cachorra-baleia, tem os seus conflitos, vive um conflito interior. Então a obra Vidas Secas nos mostra que os personagens, como o título já sugere, são personagens de vidas secas, que aqui a obra vai muito além dessa questão da seca em si, dessa questão da seca como fenômeno natural. A questão aqui é a exploração do homem sobre o homem. O autor Graciliano Ramos faz uma crítica, embora que de forma implícita talvez, ele faz uma crítica ao capitalismo e coloca aqui as suas ideias socialistas, de forma subentendida, mas ele faz isso na obra. Então não deixe de ler a obra Vidas Secas, é uma das obras mais importantes do modernismo brasileiro, da segunda fase, dessa fase que é conhecida também como romance de 30.